Peões, prendas, chamamezeiros e chamamezeiras, sejam muito bem-vindos ao nosso Descomplica Chamamé. Eu me chamo Pamela. E eu me chamo Maicon. Nós somos professores de dança gaúcha especializados em chamamé figurado e te ensinamos a dançar chamamé com confiança para arrancar suspiros no salão, mesmo começando do zero. Então, nessa série de 3 aulas, estamos te ensinando a dançar chamamé do básico às suas primeiras figuras, para que você já possa dançar a sua primeira música aí na região que você mora. E não é qualquer chamamé, não. É aquele chamamé que arranca suspiros em quem estiver olhando vocês dançando. Quem não quer ser admirado por outros casais, não é mesmo? Mesmo você que nunca aprendeu a dançar nenhum estilo. Mesmo que você não tenha par para dançar, mesmo você que já sabe dançar alguma coisa e está procurando aprender mais passo, mesmo que você se ache desengonçado, desgovernado, um perna de pau sem ritmo, né? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a dançar a nossa primeira figura de chamamé. Estão preparados? Nós vamos também te ensinar dicas valiosas para que seu chamamé seja dançado com sintonia, com leveza, com conexão, desde os seus primeiros passos. Muito bem. Da mesma forma que esses casais aprenderam a dançar chamamé, com confiança e no online. O que será que um homem quer quando amadurece? Tudo depende da idade, depende da vida, do que acontece. Tem tanto homem por aí que morre de velho e nem pensa em casar. Mas nenhum teve a sorte que eu tive. Te conheci, nem tinha 20. E hoje velhinho parece que ainda tô lá. Como num filme com final feliz. Essa é a vida que eu sempre quis. Eu e você, 2 filhos, nossa pé. Deus quis assim, assim fizemos ser. Como num filme com final feliz. Essa é a vida que eu sempre quis. Eu e você, 2 filhos, nossa pé. Deus quis assim, assim fizemos ser. Uma frase de amor, um sorriso, um olhar e a noite pra brindar. Um poema, uma palavra, uma canção, paixão no ar. Sentimentos se entrelaçam em momentos de ternura, declarações e juras. Brotam todos os desejos entre abraços. Bom, na primeira aula nós te contamos como nasceu o nosso método de ensino, como nasceu o Descomplica Chamamé. Te falamos o que é chamamé, aonde dançamos, se é um estilo, né? Exatamente. Se é um ritmo. E te mostramos também por que deve ser dançado o chamamé, né? Também falamos dos 15 erros cometidos pelos chamamezeiros iniciantes. Te ensinamos os passos, que é o passo básico e o zigue-zague. E lhe passamos o plano de estudos para que você possa treinar e chegar na aula afiado para continuar os passos. Exatamente. Se você caiu de paraquedas nessa aula, né? Não assistiu a nossa primeira aula, então a gente te convida a parar o vídeo, voltar na primeira aula, fazer a nossa primeira aula, porque senão
não vai fazer sentido o que você vai aprender aqui conosco, tá? Então você precisa voltar lá, fazer a aula e depois continua essa aqui, É tá uma bom? sequência. Exatamente. E por falar na primeira aula, olha o que a galera está comentando sobre a aula, a primeira aula que a gente fez. Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplendor de tu zapucar. Pude ver cuando el ayer era un deserto lejano que É muito bacana ter vocês participando conosco dessa comunidade, né? Movimentando esse chamamé que acontece em todos os lugares e a gente está reunido aqui de forma online. Muito bem. E vamos começar, né, essa aula ensinando como convidar uma prenda para dançar. Então, tudo Exatamente. começa com o convite da prenda, né? Bom, quando o salão de baile começa a tocar alguma música, algum chamamé, segundo a tradição, o peão deve convidar a sua prenda para dançar, né? Não é a prenda que tem que vir convidar, é o peão que tem que ir lá convidar ela, tá? E pode sim, né, convidar qualquer pessoa desde que se observe a situação, tá? O que é isso, Maico? Verificar se a prenda está sozinha ou se ela está acompanhada, começa por aí, né? Então, como é nós que temos que ir lá tirar a nossa parceira para dançar, nós temos que observar. Ela está com alguém? Ela está em família? Ela está sozinha? E se a prenda estiver acompanhada, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é pedir autorização, né, para o acompanhante ou para quem estiver com ela na mesa ou enfim, né, acompanhando a sua prendinha que você vai tirar para dançar. Caso ela permita, aí sim convide ela esticando o braço direito, né, esticar o braço direito, a mãozinha esquerda vai aqui atrás, tá bom? Você vai fazer o giro de saudação, que é um girinho nela, cumprimentar e aí sim você vai dançar com ela, tá? Se porventura a prenda ela estiver mais longe da pista de dança, você então vai conduzir ela primeiro. Até onde ela estava? Não, para a pista de dança, né? Ah, tá, pensei que era então. Não é no final, mas tá confundindo. Eu pensei que era no final. Você vai convidar a prenda, então você vai conduzir ela até a pista de dança Para dançar. para daí fazer o giro de saudação. Isso aí. Depois você vai devolver. Aí sim. Devolve ela, claro, né? No mesmo lugar onde você tirou, tá? A sua parceira para dançar. Se quiser, faça o giro de cumprimento, né? Mais um giro de saudação. Cumprimenta e aí sim libera ela para descansar ou tomar uma água, enfim. Exatamente. Então, sempre existe esse respeito, né? Você vai lá, se ela estiver acompanhada, você pede autorização para o acompanhante. Se ela não estiver, convida ela direto, né? Conduza ela até a beirada da pista, faça o giro de saudação e comece a dançar. Aí no final, não sai largando ela. Não larga no meio da pista e vai em algum lugar. Só se ela pedir, claro, né? Se a prenda pedir, me deixa perto do banheiro, né? Me deixa perto um casal, bar, que seja. Se ela pedir, você, peão, né? Deixa ela onde ela disser, né? E se não, se ela não falar nada, você devolve ela no mesmo lugar que você pegou, Exatamente. né, para dançar. Essa é a forma correta de se convidar uma prenda para dançar, né? E a gente acredita que por falta de conhecimento, vários e vários peões cometem aquele nosso primeiro erro, né? Que era, os peões saem correndo, arrastando essas prendas para o meio da pista de dança, né? Para dançar o chamamé quando ele começa a tocar. Então, para que vocês não façam isso, né? Não cometam esse erro,
façam essa sequência que a gente mostrou. Vão lá, convidem, levem até a beirada da pista, façam um giro de saudação, depois devolvam elas no lugar. Se quiser, faça um giro, se não quiser também não precisa, é opcional. Isso mostra um respeito, né? Respeito com homens, com as mulheres, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E quando é que uma prenda recusa uma dança? Pela tradição gaúcha, a prenda ela não pode recusar nenhuma dança, tá? Porém, ela acaba recusando, ela pode recusar somente em algumas situações, que são se o peão tá bêbado, drogado ou sem condições de dançar, tá? Ou tá agindo de forma desrespeitosa. Então, nessas situações, a prenda pode recusar. Nas demais, ela precisa ir dançar. É o que a tradição gaúcha prega como cultura, tá, gente? Porém, aqui no chamamé, o que a gente percebe? É que isso praticamente não acontece, né? Porque a ansiedade de dançar chamamé é tão grande que quem já tem parceiro não vai trocar de jeito nenhum. É muito raro. Porque vocês estão ali naquela ansiedade de esperar o chamamé tocar só para ir dançar. Então, não existe troca de parceiro, né? Então, os seus casais fazem questão de dançarem juntos e aproveitar aquela música, né? Quando tocam no baile. Muito bem. E o que fazer para quem não tem par? Né? Boa pergunta. Então, aqueles solteiros, né, que vão no baile, né, fica uma dica, né? Então, quando você é solteiro e vai num baile, a primeira coisa que você vai fazer é observar, quando tocar o primeiro chamamé, observar as prendas, né, ou os peões que estão dançando para ver se eles têm o mesmo, o estilo seu, né, que você aprendeu com a gente, para observar, tá? Fica na lateral da pista observando para entender, só dar aquela sondada, né? Para depois, na hora que tocar o próximo chamamé, você já sabe quais das prendas ou quais dos peões que você pode dançar, né? Ou pretende dançar. Exatamente. E assim também vocês conseguem identificar quem é as pessoas. Teu estilo. Além do estilo, quem são as pessoas que têm ou não par, né? Isso aí. Para poder convidar para dançar junto com você. Fica paisana, né? Só observando. Só de olho. Para as prendas, uma dica que é bem importante é que se você quer dançar, não fique sentada, tá? Se levante, fique na beirada da pista dançando, sorrindo de uma forma simpática, porque senão os peões, eles, né, vocês precisam deixar os peões à vontade para convidar vocês a dançar. Se vocês fizerem de forma contrária, vocês vão cometer os erros, o 7º e o 8º erros que a gente comentou na aula passada, que são as prendas ficarem sentadas esperando que os peões venham convidá-las para dançar, e isso provavelmente não vai acontecer, porque se você está sentado, você está demonstrando que você não quer dançar, né? Então a conotação é essa, você está cansada, quer descansar e não quer dançar. E o 8º erro é quando as prendas estão de pé e ficam sérias demais, na verdade causa a impressão que os peões, para os peões que vocês também não querem dançar, ou que vocês estão bravos, enfim. Então, se vocês realmente querem dançar, abram um sorriso, fiquem dançando na beirada da pista, que isso facilita para que os peões venham convidar vocês para dança. Né, Maia? Muito bem. E postura de dança, né? Depois que o casal chega na pista de dança, é hora de fazer a postura de dança, né? Certo. Vamos ensinar a postura de dança? Vamos. Bora lá. Primeira coisa, né? Então, homens, nós vamos com a mão esquerda, a palma da mão esquerda virada para o rosto, tá? As meninas, as prendas, vão colocar palma com palma, né? Ó, palma com palma e fechar os dedinhos. E os homens também fechem todos os dedinhos da mão esquerda, ok? A mão direita, tá, dos meninos, vai aqui atrás, ó. Aqui atrás o brinco que é atrás do seu tião. O nosso dedão, ele vai aonde abre o sutiã da prenda, tá? Vai aqui em cima e aí você abre todos os dedos da mão, tá bom? Ok. Aqui embaixo. Ixi, aqui Tá embaixo eu tudo tenho que embaixo. levantar a saia. Tá Mas bom. pode ir falando. Eu vou falar da mão então. Vai. A tendência da mão,
virada para o rosto, a palma da mão virada para o rosto, é para quê? Para que o cotovelo fique para baixo. Porque se a palma da mão estiver virada para lá, vamos dar um exemplo, os cotovelos vão estar a ponto a bater em alguém. Então, quando a palma da mão vira para o rosto do peão, ele não consegue levantar o cotovelo aqui para agredir ou acabar batendo em algum casal durante a dança, tá? Então, palma da mão sempre virada para o rosto, palma com palma, fechem todos os dedinhos da mão, tá tudo certo, tá? E aqui atrás, nas meninas, né, nas prendas, mãozinha lá, o dedão em cima do seu tião e abra todos os dedos, tá? Por que que tem que estar em cima do seu tião? Porque é a distância exata de se dançar. Não é nem muito perto e não é muito longe. Então, a mãozinha lá atrás no seu tião é a distância exata, tá bom? Pezinho lá embaixo. Esquerdo pro lado de fora, direito entre o meio dos pezinhos dela, tá? Eu não danço ponta com ponta. Eu sempre danço com o esquerdo pro lado de fora, né? Olhando de frente para vocês. Ó, esquerdo pro lado de fora, direito entre o meio do pé da prenda. Tá bom? Isso aí. É as mãozinhas das meninas. As meninas vão segurar, aqui ó, tem um ossinho, vai colocar a mão nesse ossinho, na escápula, tá? Tem muita gente que dança aqui, com a mão aqui apoiada, e eu não recomendo, porque primeiro que vai deixar a camisa toda torta. Aqui isso aqui não é apoio, apesar de, né, muita gente achar que é. A dança correta é aqui atrás, não é para baixo, não é aqui mesmo, tá? Muito bem. Ambos os cotovelos para baixo, então tanto ele aqui quanto esse lado também para baixo, tá? Para não machucar ninguém e também dessa forma vocês ficam mais relaxados, mais confortáveis com a dança de vocês. Se vocês dançam assim, já começa a dançar de uma forma menos relaxada, né? Mais tensa. E aí começa o corpo a doer mais também. Então Isso vocês, aí. no outro dia vocês se sentem doloridos, E né? na postura de dança, manter a coluna reta, olhar para frente, não olhar para os pés, né? Sempre olhar para frente os homens, porque eu cuido da prenda, né? Eu cuido da prenda, então atrás dela não vou deixar ninguém bater. Então eu tenho que ter essa visão para ninguém machucar, né? E não bater em ninguém também durante a dança, tá? Exatamente. E aí com isso, com essas dicas, a gente está falando do segundo erro que comentamos na aula passada, né? Que dança seu chamamé olhando para o chão, olhando para baixo, com a postura toda torta, né? Corcunda, dança assim, Balançando. né? Balançando. Usa a sua prenda como escudo, né? Então, vai dançar Bate em alguém, né? e joga a prenda ou bate alguém aqui, né? Ou sai empurrando, né? Isso mesmo. Né? Então, o segundo erro fala justamente dessa postura, dessa forma de entrar na postura aqui e permanecer nela, né? De uma forma bonita, elegante. Outro erro que também está relacionado à postura de dança é o 10º erro, né? Onde as pessoas, os casais, né, não cuidam de suas posturas, passando a perna em outros casais, esticando os braços, né? Então aqui, lembra que a gente comentou dos cotovelos para baixo, né? Então, usando isso aqui como arma, e aí na hora de girar, isso bate em alguém. Dependendo, né, que nem eu sou um pouco mais baixa, pode bater no rosto, na cabeça. Enfim, as pessoas não estão se importando, né, com outros casais. Então a gente costuma já ensinar desde o início essa postura com os cotovelos para baixo, porque se aqui a gente se esbarrar em alguém, é o corpo inteiro que se esbarra, não vai machucar. Se assim esbarrar, com certeza a ponta, que é aqui, né, Cotovelo. do cotovelo vai machucar, né, Michael? Uhum. E a gente tem outros erros que a gente não comentou na primeira aula e que a gente quer compartilhar com vocês agora. Muito bem. Então, o que acontece, né? Durante a dança, que a gente já vimos, né, vários casais, é que durante a dança, né, fica mexendo os braços aqui, né? Vai mexendo aqui, vai dançando para frente e para trás e vai rebolando, vai dançando, se mexendo todo, tá? A dança não tem isso, é reto, postura, para frente e para trás, tá? É isso aqui. Postura, vai caminhar para frente e vai caminhar para trás. Não tem mexida de braço,
não tem ombro para cima e para baixo, tá? Não tem olhar para o chão, como a gente já falou, porque quando a gente olha para o chão, né, se você olhar a diferença, eu estou reto, agora eu olhei para o chão, eu estou desequilibrado, meu corpo tende a vir para frente, então eu estou fora do eixo. Então quando a gente dança reto, tudo fica mais fácil, né? O corpo dança mais leve, porque eu não estou com peso numa única posição, eu estou com ele distribuído E na hora que no as eixo. prendas vão girar, elas também, né, que nem o Mike falou, não tá no eixo, elas vão girar tortas, desengonçadas. Então, estar reto faz com que vocês facilitem tudo e fica a postura muito mais bonita, né, Michael? Isso. Outra coisa que acontece, né? Carregando bandeja, a gente não falou da mão. Quando eu falei que fecha todos os dedos, realmente é para fechar, né? Não é para deixar aqui carregando bandeja, né? Eu já vi muitos dançando assim, né? Alguns estica Meu tudo, né? Deus. Não consigo nem fazer. Mas tem várias formas, né? Dando tiro para tudo que é lado, dando joinha, né? Assim, né? Dando tiro, dando joinha. Então tem várias formas que vocês repararem nas pistas de dança que o pessoal faz, né? Mas é tudo uma postura que não é uma postura universal, não é uma postura padronizada, né? E não fica bonito, né? Fica uma forma... Não... A gente tá falando de dançar um chamamé que arranca suspiros. Isso. Então, aquilo que arranca suspiros são esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas fazem total diferença, tá? Por isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Quando vocês vão dançar, se vocês observarem, o salão em si, todo mundo que está dançando, ele segue um fluxo, né? A gente chama de sentido de giro do salão. Então, qual que é o sentido de giro do salão, Michael? Todos os salões ou toda a pista de dança, ela sempre vai andar anti-horário, tá? Isso é universal. De frente com a banda, sempre vai girar anti-horário, tá? Isso é padrão, não é o contrário. O que seria isso? É a direção aonde todos vão dançar. Todos né? os casais Se eu vão for juntos. dançar, eu não posso ir para sentido horário, né? Fazer esse contorno sentido horário. Eu tenho que fazer sentido anti-horário, junto com os demais, né? Vou dançar básico para frente, para trás, zigue-zague, fazendo Você vai seguir o fluxo de todo mundo. sentido zigue-zague anti-horário, tá? Porque se eu for contramão, vai bater nos casais. Então eu tenho que seguir o mesmo fluxo sempre anti-horário, tá? Isso é padrão, isso é universal, tá? Exatamente. Aí alguns casais até nos perguntam, tá, mas, Michael, existem passos do chamamé, como por exemplo no tango, que você é obrigado a voltar, é obrigado a fazer contra esse fluxo, né? E fazer no sentido horário. Como é que a gente faz aí nessas situações? O que a gente faz quando precisar retornar algum passo, né? Mas é coisa mínima, não é um fluxo que eu vou cruzar o salão de um lado ao outro, né? É um passo que eu preciso ir para cá e um passo que eu preciso voltar. Então eu tenho que ter um espaço adequado, que ninguém vai bater, que eu tenho que cuidar dela, e aí sim eu faço o passo, porque eu preciso de um espaço. Então eu vou fazer o fluxo, contrafluxo, e vou voltar no meu fluxo, né? No meu sentido de giro do salão. O contrafluxo normalmente utiliza espaços vazios e com passos pequenos, porque quando está vazio, às vezes pode vir um outro no lugar e usar o mesmo espaço que você estaria usando. Uma dica legal que a gente costuma também dividir é que quando vocês querem fazer um passo que ocupa mais espaço da pista de dança, ou vocês dançam bem no meio da pista, bem no meio, que normalmente o pessoal dança e forma aquele buraco no meio, então ali é um lugar bom para dançar, porque não tem... Um espaço vazio? Um espaço, normalmente, né? Dependendo do baile, tá muito socado, nem ali fica. Mas normalmente, ou então nas beiradas do salão, né? Dançando para fora. Normalmente nesses cantos, né? Tanto nos cantos quanto nas beiradas, dançando pro lado de fora da pista, são os lugares mais fáceis de fazer esses passos de contrafluxo, tá? O que são os contrafluxos? São os passos que voltam ao contrário, tá? Mas,
é importante que vocês se preocupem na seleção desses passos também, porque dependendo do passo, com o salão muito cheio, vocês não vão poder executar, né? Aí troca o passo. Aí vocês têm que executar passos em que encaixem naqueles espaços. Ó, passos que encaixem nos espaços. Deu para entender, né? Então, isso tudo faz com que vocês consigam entender o contexto que está no baile para poder minimizar os impactos, os erros e dançar cada vez mais bonito, tá? Entendendo as figuras que vocês vão dançar, então vocês passam a se preocupar com a execução desses passos, né? E respeitar dentro da pista de dança todos os casais que estão ali dançando, principalmente a sua parceira de dança. Porque a gente já viu, né? É o mais comum, inclusive, essa falta de respeito entre os casais. Vamos dançar chamamé, parece que o pessoal tá doido, que precisa dançar tudo, e aí sai correndo, sai dançando velozmente, sai abrindo, né, os giros das prendas em cima de outros casais. É um trator. É um trator e literalmente a prenda parece uma bola de boliche que você arremessa contra todos os casais. Acha que só é ele que é o dono do baile. Ele tem que fazer aquele passo e não interessa quem tá na frente. Isso quando não vem empurrando assim, né? Meu Deus, gente. Então, assim, a gente considera uma falta de respeito desses casais mesmo, né? Porque não quer dizer que porque eles sabem dançar, que eles não podem respeitar um espaço, né? Se você tá dançando naquele espaço e você quer passar por eles, desvia, né? Não cuida, não joga. Encolhe o braço. Exatamente, não joga ninguém em cima. Deixa aquela coisa armada e sai atropelando todo mundo. Exatamente, é feio, né? Vamos lá, não é nada elegante e não é um chamamé que arranca suspiros, bem pelo contrário. Na verdade, a gente arranca suspiro de... Ai, meu pai. Quem não vai sentar? Tipo, que feio, né? Então é um arranque de suspiros oposto, certo? Faz sentido para vocês, gente, tudo isso que a gente está falando? E aí, também existe um outro assunto, que esse assunto é bem polêmico, que é a condução, né? Então, a gente já fez uma live sobre esse tema. Nós falamos algumas dicas, alguns detalhes sobre a condução, né? E agora nós vamos treinar um pouquinho e vamos pontuar algumas orientações que a gente considera bem importante para vocês, tá? No nosso ver, a condução ela é mais difícil do que qualquer passo complexo figurado do chamamé. Por quê? Porque ele envolve consciência corporal, tá? E a consciência corporal é algo que você cria entendendo primeiro o contexto, fazendo atividades e praticando bastante, tá? E aí é nesse ponto que a gente considera que os maiores erros acontecem, pois justamente pelo fato de não ter essa consciência corporal é que os chamamezeiros, né, cometem os erros. Às vezes nem eles percebem que eles estão errando, né? E o fato deles repetirem várias vezes aquele jeito errado de fazer, a mente grava, fixa de forma errada, virando um costume. E para tirar um costume da dança, esse vício, gente, é muito difícil, tá? Então, lá na live, né? Isso, na live que a gente fez, a gente falou sobre vários exemplos, né? Várias percepções que nós todos devemos ter, né? Que foram, né? A força que o peão deve fazer para conduzir, aprenda a permitir ser conduzida, calibrar a sua prenda, né, antes de dançar, e o contrapeso dos braços, tá? Vamos fazer um exercício? Bora. Porque na live a gente não mostrou, a gente só comentou, e eu acho legal dividir isso, né, Mai? Muito bem. Além de tudo isso, tem, que a gente vai mostrar também para vocês, a consciência corporal, que quando você tiver esses pontos que a gente comentou, e mais a consciência corporal, aí sim tá tudo calibrado, vamos dizer assim, tá? O que seria isso, né? Condução. Você tem a condução na mão esquerda
e a condução na mão direita, tá, homens? Para dar sinais e tudo mais. Então, na mão esquerda tem que estar firme. O que é firme? É a minha mão aqui, não pode estar mole. A prenda não pode estar com o braço mole. Ele puxa, o Então, braço vai, e o corpo vai mole, né? Então, como o homem está conduzindo, já está com uma força aqui, né? Está acomodando o braço dela sobre o dele. Se a prenda só colocar o braço, ou se apoiar mais ainda, ferrou. Então, quando você for dançar, você já dá uma calibrada na sua parceira. Opa, segura firme a minha mão que eu vou te conduzir depois na hora de dançar. Mas o segurar firme não é segurar apertado a mão. Isso aqui é uma coisa que eu percebo que as pessoas não entendem. O que é calibrar? É uma contraforça. É isso aqui, ó. Peguem a mão do parceiro, né? Se vocês não têm parceiro, façam na parede, que também funciona. Vocês vão fazer força, tá? Na força, eles também vão fazer força, porque vocês não podem ganhar na força. E eles também não podem ganhar na força. Então, vocês vão fazer essa força. Quanto mais força eu fizer, mais força ele vai tentar me devolver, porque a gente não pode perder. Então, claro, a gente não vai fazer uma batalha de força na dança, mas é só para vocês entenderem que isso aqui, ó, é muito importante, porque na hora que ele for me empurrar, ó, o que acontece? Ele não empurra o meu braço, empurra mais. Você tem que travar o braço com o tronco. Exatamente, não só o braço, porque se eu forçar, vai só o braço. Eu não posso estar mole para que o braço vá, entendeu? Como é que ele vai me conduzir se eu tô mole? Então, eu tenho que fazer esse contrapeso para quando ele me conduzir, vai o corpo. Isso a gente está mostrando aqui na postura, mas acontece depois nos giros. Tem que estar com o braço firme. Nos contragiros e todos os passos figurados, tá? Então, a prenda acomodou o braço, deixou o bracinho firme, vê se ela tá com o corpo fixo, ó. Você já consegue forçar aqui para ver, opa, ela não tá com o braço firme, né? O braço firme. Então, ó, tá com o braço assim, ó, segura um pouquinho mais forte ali teu braço para que eu consiga te posicionar depois na dança. Ok, então assim ficou bom, beleza? É uma calibração. Exatamente. Como eu falei, não é uma guerra, não é uma batalha de força. Ver se ela tá travada realmente o braço. É só vocês sentirem se a prenda também não tá molenga demais, porque se molenga demais vocês não vão conseguir conduzir, né? Péssimo. Outra coisa é aqui atrás, né? Mãozinha aqui atrás é onde vocês vão conduzir a sua prenda, que vai para um lado e vai para o outro, né? Então é aqui que eu vou precisar conduzir ela. Eu quero que ela venha para cá, eu vou forçar ela para cá. Eu quero que ela vá para lá, eu vou forçar ela para lá. Então é tudo atrás das costas dela, mas a minha mão, a ajuda da minha mão esquerda, tá? Isso aí. Também tem a questão do, né, a menina, tanto postura bonitinha, ela se joga um pouquinho para trás para encostar na minha mão, né, para minha mão ficar totalmente aqui atrás, ó, apoiada nas costas dela. Porque se ela vier para frente, o que acontece? A minha mão se afasta atrás das costas dela. Então, a prenda vai um pouquinho para trás. Opa, agora eu senti, né, a mão dele aqui atrás de mim. Se vocês fizerem essa mesma brincadeira do contrapeso, as meninas vão se jogar para trás. Claro que não vão se jogar para cair, né? Mas vão se jogar para trás e os meninos vão precisar segurar. Olha, eu tô fazendo mais força e vocês estão vendo que o Mike tá levantando, tá vendo? A gente tá fazendo de propósito para vocês perceberem. Mas a ideia é o quê? Que ele segure mesmo. Então, assim, ó, se joga um pouquinho para trás. Se vocês verem que ele não tá segurando, a condução vocês não vão sentir, né? A mesma coisa ao contrário. Se vocês não se jogarem para trás, estarem frouxo aqui, vocês também não vão sentir. Vai ficar um vazio aqui, ó. Não vou conseguir conduzir a parceira, né? Exatamente. Mas não é só na postura, né? Tem que manter isso aí durante a dança. Não adianta começar bonitinho, daí chegou na hora da dança, foi caminhar, já faz assim, né? Já vai se curvando tudo, não dá. Já começa grande e já tá a postura parada grande e começa murcha. A gente até pode associar com aquelas, sabe aquelas centopeiazinhas que tu clica, que tu bate e ela se enrola assim? Começa a esticar e cair, vai dançar. Ou aqueles dorme-dorme que tu bate ali. Também não pode, tá? A postura permanece elegante do início ao fim na dança. E quanto mais a gente vai criando essa conexão corporal,
mais fácil fica de conduzir, de dançar, conexão do casal. Da percepção da prenda em relação à condução, né? Da permissão dela para ele conduzir, porque a gente percebe que mais difícil do que conduzir é as prendas se permitirem ser conduzidas, né? A gente falou na live. Dançar de olhos fechados. Exatamente. Então, assim, para que a gente permita a condução, a gente precisa se sentir também confiantes. A gente precisa entender que vocês têm sabem o que estão fazendo. Então, assim, se eu faço a postura de dança e você me pega aqui de uma forma solta, com nojinho, né? A pontinha do dedo, aqui tá mole. Gente, que confiança eu vou ter no peão que ele vai me conduzir. Pega assim, né? No lateral da prenda aqui e só dá, às vezes, a ponta do dedo, só que carregando a bandeja. Que confiança vocês, peão, estão passando para a prenda. Vocês estão dizendo corporalmente que vocês não sabem conduzir. E aí eu concordo com as prendas que vão querer conduzir porque elas querem dançar. E aí elas estão vendo na postura de vocês que vocês não vão fazer um trabalho bem feito de condução. Resumindo, não passa pegada. Peguem bem ela. Tem que ter pegada. As prendas gostam de ser bem pegadas. Mostrou a pegada, já tá 90% já chamamé perfeito. Exatamente. Então, assim, consciência corporal, quando a gente fala em esse termo, né, consciência corporal, é o quê? São esses detalhes em que vocês têm na mente que vocês precisam fazer, desempenhar. Então, vocês conhecem, vocês sabem que vocês precisam, né? Pegar as prendas com a mão aberta, as prendas sabem que precisam se jogar um pouquinho para trás para sentir a condução, que vocês precisam fazer esse contrapeso. Aos poucos, conforme vocês vão se adaptando melhor com a dança, essas coisas se tornam automáticas. Vocês nem vão perceber. E, né, vocês vão pegar aqui, já vai, a hora que ele conduzir, você já vai estar mais firme, exatamente, tá? Mas até que o corpo de vocês desempenhe isso de forma automática, vocês precisam parar e pensar. E para parar e pensar e desempenhar certo, vocês precisam desse conhecimento. Faz sentido, gente? E treinamento. Faz sentido? Condução e ser conduzido é treino, tá? E não é um treino que vocês vão realizar dançando, na verdade. É um treino que vocês vão realizar fazendo atividades desse tipo. Brincando de contrapeso, jogando aqui, ó, tá vendo? Se ele não me segurar, eu posso até dar um passo para trás, dependendo da força que eu fizer aqui, ó. Tá vendo? Então, claro, a gente exagera e é legal que no começo vocês exageram para vocês entenderem, sabe? Sentirem no corpo. Outra coisa, né, que faz total diferença é prenda, por favor, olhem para os seus peões, dancem olhando para eles. Como é que vocês vão ler o corpo deles? Entender a intenção deles da dança se vocês estão olhando para um lado. O peão, né? Tá dançando assim, né? Quem tá me olhando? Será que tem alguém me olhando? Né? Tá procurando alguém na pista. Não, você tá dançando para quem? Para sua parceira. Então, o olhar é para ela. Girou, é olhar para ela. Fez contra-giro, é olhar para ela. Tá dançando junto, é olhar para ela. Os outros, não interessa quem tá olhando, é uma consequência. Exatamente. Agora, é o casal, um dançando para o outro. Exatamente. Né? E isso é ter consciência corporal, né? Isso é entender o que você precisa para que a sua dança, né, seja mais fácil, tenha condução e seja conduzido. Certo? Lá na primeira aula, a gente falou sobre o 11º erro, que eram, né? Os peões acham que conduzir suas prendas é empurrar e usar a força, né? A força para fazer elas dançarem. Perceberam que aqui a gente não usou força nenhuma, né? Apesar de mostrar para vocês o contrapeso, a gente não usou força. A gente usou jeito, a gente usou o contrapeso. A gente até usou uma leve força para vocês entenderem, mas de forma alguma a gente usou uma coisa assim pesada, tá?
tá? Quanto mais pesado, mais rígido, mais tenso vocês dançarem, mais feia a dança vai ficar. Não vai ficar uma coisa leve, né? Vai ficar uma coisa pesada. E o outro erro, que era o 12º, era o erro das prendas acharem que para ajudar os peões elas precisam também conduzir. Então não, tá, gente? Aqui eu quero até abrir um parênteses, que assim, ó, comentamos lá na live. A gente só atrapalha se a gente for conduzir. Porque por mais que vocês digam para mim assim, ai, Pamela, mas o meu marido ou meu parceiro não sabe conduzir, se eu não conduzir, eles não vão dançar. Então não dança. Se eles não conduzirem, você não dá um passo, não sai um passo do lugar. Porque é só assim para eles entenderem que eles precisam conduzir. Faz sentido? Não adianta, gente. Talvez vocês vão ficar 2 horas paradas no lugar. Mas vocês saindo do lugar e vocês conduzindo, vocês estão puxando uma responsabilidade para vocês que não é de vocês. E vocês estão cada vez contribuindo mais para que eles não aprendam. Porque vocês não estão deixando eles aprenderem. E na dança, quem conduz é o homem. Se o homem sabe conduzir e sabe do passo, ele leva uma prenda que não sabe dançar nada. Tá? Isso já foi comprovado, já fiz várias vezes. E assim como eu também já fiz, tá? Tanto o Maicon conduzindo uma alunos que não sabiam dançar, quanto eu, que sei dançar, mas eu fiz o teste não sabendo. Eu sei dançar chamamé, mas eu fiz um teste uma vez numa aula de forró, não sabia passo nenhum, lembra? Com um professor, e eu dancei todos os passos de forró, somente me permitindo ser conduzida. E eu fiz uma pessoa dançar tango sem saber dançar tango. Exatamente. Então, assim, funciona. Só que para funcionar, cada um tem que entender o seu papel e desempenhar o seu papel. Homem conduz, mulher deixa ser conduzir. Permitida conduzir. Tá? E se para permitir ser conduzido a gente precisa esperar 1 hora para eles saírem do lugar, é 1 hora que vocês vão esperar com bastante paciência. É mais fácil falar. Com um sorriso no rosto. É mais fácil falar, porque ficar 1 hora parado ali, não, né? Vai falar com o parceiro, né? Ó, mas conduz assim, faz assim. Eu estou exagerando para que vocês entendam que assim, ó, se eles precisarem de 1 hora para aprender a conduzir, Sim. vocês têm que ter a paciência para esperar. Porque assim como é difícil para vocês esperarem, é difícil para eles aprenderem a conduzir também, tá, gente? Porque são vários, não é só condução, né? É ritmo, é passo, é postura, alguém vai bater, enfim, próximo passo, tudo, né? Espaço, se eu tô fazendo o sinal certo, se eu tô fazendo a postura certa, se eu conduzir ela certa. Então são vários detalhezinhos que a gente tá passando aqui para vocês, que tudo isso é responsabilidade do homem. Sentido de giro do salão, tudo. E as meninas só tem que fazer o quê? Deixar. As meninas só têm que dançar e deixar ser conduzida e ainda não fazem. E deixar levar. E ainda não fazem. Então, assim, cada um tem seu papel. A gente tá falando e tá pegando no pé para que vocês entendam que cada um tem seu papel e que para dançar no chamamé que tem a sintonia, que tem a leveza, que tem a condução, cada um tem que fazer esse papel bem feito, tá? Às vezes vocês fazem de forma inconsciente, é naturalmente normal, porque essa aula, esse conteúdo, eu sinceramente não vi ninguém dar. A gente já aprendeu isso totalmente sozinhos, à base dos erros e acertos, e observando tanto a gente quanto nossos casais, tá? E como a gente sabe que isso faz diferença, aqui a gente quis trazer nessa aula para vocês todos esses detalhes para que vocês não fiquem cometendo mais esses erros, certo? Muito bem. Vamos para o passo? Vamos! O passo que a gente vai ensinar hoje se chama sarandeio, tá? Então nós vamos continuar aprendendo o que a gente começou na aula anterior, tá? O sarandeio, ele é um passo preparatório, né? Que se dança 90% dos passos, né? Dos passos que a gente ensina. Ele é preparatório de figuras. Isso, figuras. Como é que cortou uma palavra? Mas é um passo que prepara para 90% das figuras. Isso, tá. Ele é dançado também, né? 90% das figuras. Só para completar a sua frase. Muito bom, obrigado, Pamela.
Então, tem o básico, que é para frente e para trás, e o sarandeio que a gente vai fazer agora, ele realmente prepara, né, as figuras que a gente tem e a gente dança, né? Exato. O Quando que a gente que fala você- em preparar é que É. 90% das figuras começam com o sarandeio, O tá? que é o sarandeio que a gente fala, tá? O que vai acontecer? Como eu começo com a esquerda o básico para frente e para trás, meninos, eu vou começar também com a esquerda o sarandeio. O que é o sarandeio, né? O sarandeio é eu piso para um lado, levanto o pezinho atrás e volto para o lugar. Direita, apoia, levanta o pé de trás e volta para o lugar. Apoia, volta para o lugar. Direita, volta para o lugar. Esquerda, volta para o lugar. Direita, volta para o lugar. Então, eu vou fazer aqui para vocês de costas. Ó, esquerda, volta para o lugar. Direita, volta para o lugar. Então, sempre apoia, levanta o pezinho de trás, volta para o lugar. Apoia, levanta o pezinho de trás e volta para o lugar, tá? As meninas. Eu quis sair da frente para ter espaço. As meninas vão fazer isso ao contrário. Começando com a perna, eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Isso. Começando com a perna direita, em diagonal lá para trás, assim, ó. Eu apoio lá atrás, levanto o pé da frente, volto no mesmo lugar que eu tava, tá? Então, direita, apoio lá atrás e volto pro mesmo lugar, tá? Outro lado é a mesma coisa. Esquerda, eu vou lá para trás, levanto o pé da frente e volto pro lugar, tá? De novo. Esquerda, apoio lá atrás, levanto o pé na frente e volto pro mesmo lugar que eu tava, para a mesma posição inicial. E eu vou fazer isso repetindo de um lado e um outro pro outro. Assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, tá? Muito bem. E um na frente do outro funciona assim, ó. Um tenta pisar, o homem, né? Tenta pisar no pé dela lá atrás e não vai conseguir. Seria isso aqui, ó. Eu tento pisar, não consigo, volto pro lugar. Eu tento pisar no pezinho dela lá atrás e volto pro lugar. Eu tento pisar, volto pro lugar. Eu tento pisar e volto pro lugar. Esse passo, ele não sai do lugar. Eu não saio fazendo assim, né? Andando. E vou caminhar sobre a pista de dança. Então, esse passo é o quê? Se eu comecei a fazer aqui, o sarandeio, é aqui que eu vou ficar, tá? Ele não sai do lugar, tá? Um lado e pro outro, não sai do lugar. Vamos fazer juntos, tá? Acho que na postura de dança já fica mais fácil. Pode ser. Quem tá sem par, Faz faz sozinho ou sozinho. com a cortina, tanto faz. eu acho que é mais fácil começar sozinho, né? Então assim, ó, homens começa com a esquerda, vai pisar lá, ó. Pisa, volta. Pro lugar, pisa, volta. Pro lugar. Pisa, volta. Pro lugar, pisa, volta. Pro lugar, ok? Vou fazer de costas aqui no mesmo sentido que vocês, ó. Esquerda, volta. Pro lugar. Direita, volta. Pro lugar. Esquerda, volta pro lugar, direita, volta pro lugar, ok? Tá? Então esse é o passo do sarandeio. Para sair daqui, como é que eu faço, Maicon? Porque eu não vou ficar fazendo sarandeio no lugar até acabar a música, né? Então a gente fez o sarandeio. Eu falei o quê? O básico para frente e para trás começa com a esquerda. O sarandeio começa com a esquerda. Vocês viram? Esquerda. E o que vai acontecer agora para sair do sarandeio? O homem vai apoiar a esquerda e voltar para trás no básico. Tá? É sempre esquerda. Esquerda para começar o sarandeio, para um lado e para o outro. E eu vou apoiar a esquerda e vou caminhar para trás, 3 passos. Caindo no básico. 3 passos para frente, 3 passos para trás, tá? Então é sempre assim, esquerda para começar o sarandeio,
esquerda, termina o sarandeio e vai para trás 3 passos, que é o básico, ok? Isso funciona junto assim, ó. Esquerda, um lado. 2, 3, 1, Quando eu apoiar a esquerda, 1, eu vou para trás 3 três. passos, 1, que é o básico, 3. para frente e para trás, tá? De frente aqui para vocês, quer dizer, de costas, Um pouquinho mais para cá. ó, Sim. eu fiz o sarandeio com a esquerda. 1, 2, 3, 1, Quando eu apoiar a Dois. esquerda, 3, 1, eu vou para trás no básico, 3, 1, 3 passos 2. para frente, 3 passos para trás. Ok? Sempre esquerda. Ok? Isso aí. Então a gente fez o quê? Básico, começando com a esquerda. Para frente e para trás. Esquerda. 2, 3, 1, 2, 3. Esquerda para começar o sarandeio. 3, 1, 2, 3. E esquerda para terminar o sarandeio. 1, 2. Então, homens é sempre esquerda. O passo básico para a gente fazer o sarandeio, ele tem frente Aqui, e tem atrás. aqui. Eu faço o sarandeio na frente. E volto com a esquerda o básico para trás. E para frente. Ok? Então sempre sai homens com a esquerda, sarandeio lá na frente, esquerda. E termina o sarandeio, esquerda. Tá? É sempre a esquerda. Isso aí. E com isso, as meninas vão fazer, né? Quem tem parceiro vai ficar mais fácil que só acompanhar. Quem não tem parceiro, em vez da esquerda, é a direita. Então, o sarandeio, né? Como eles começam na frente, é a nossa atrás. Então, em vez de eu pisar aqui reto, que seria o básico, eu vou virar e pisar lá atrás, em diagonal, e cair no sarandeio. Tá? Então, olha só. Eu vou mostrar de costas. Ó, eu tô no básico. Aqui, ao invés de eu pisar reto, eu vou pisar em diagonal para ficar no sarandeio, tá? Olha só na contagem. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre no 3. Sempre, tá? Então, ó, no 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E cai no básico. 1, 2, E 3. vem pra cá. E vou reto. 1, 2, 3. Se o homem é sempre dois, esquerda, a três. menina é sempre direita. Tá? Exatamente. Então fica mais fácil para os homens só conduzir elas com a esquerda. Certo. Então, esse é um passo que, como o Maico falou, vai preparar vocês para as figuras. E como primeira figura da noite desta aula, a gente vai trazer para vocês o desprezo da prenda. Muito bem. Então o desprezo, como é que funciona? Ele sai do sarandeio. Tá? O que acontece então? Quer fazer a tua parte, fica mais fácil para ensinar para elas. Saindo do sarandeio, faz o desprezo. Pode ser. Você Acho quer que aqui melhor tá bom, aqui? né? De lado, depois eu mostro. Fazer de Depois lado, tu depois vira. eu mostro. Então a gente está no sarandeio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ficou de frente com o seu parceiro. Isso. O que acontece aqui? Eu posso ir para o sarandeio e voltar. A nossa ideia é ir para o sarandeio e continuar um giro, tá? E cair no básico. Então, a gente está no sarandeio, tá? E em vez de eu pisar e voltar, eu vou pisar e girar e cair no básico, certo? Essa é a ideia.
Como é que o giro acontece? Só o giro. Nós vamos pisar com a perna esquerda, olhei para frente. No caso, minha frente é a cortina. Agora eu vou virar e pisar para vocês, ó. Pisei. E eu não tô no mesmo lugar. Repararam que eu tô andando um pouquinho. Agora eu vou virar pro Maicon, tá? E continuo de frente pro Maicon, só apoiando mais um passo e voltando 3 para frente, tá? Repetindo então. Eu tô de frente com o Maicon, eu vou virar lá pra cortina, eu vou virar para vocês, eu vou virar pro Maicon e vou apoiar mais um passo atrás para daí fazer 3 à frente, tá? É isso. Muito bem. E dos homens é o quê? Né? Quando a menina aprende a estar fazendo esse giro, a gente vai estar terminando com a esquerda. Ó. Apoia a esquerda, vai atrás dela com a direita. 1, 2, 3 e 4, apoiando a esquerda na frente, 3 passos para trás e 3 passos para frente. Tá? De novo, ó. Sarandeio. 1, 2, 3. Apoiei a esquerda, eu vou atrás delas com a direita. 1, 2, 3, 4, esquerda à frente, volta para trás 3 passos, volta para frente 3 passos, que é o básico. Ok? Na dança é assim, ó. 1 sarandeio. 1, 2, 3. 2 sarandeio. 2, 3. 3 sarandeio. 2, 3. Soltei. 1, 2, 3, E 4. básico. 1, 2, 3. Ok? Para aprender a entender... Vamos mostrar de novo? Sim. Juntos? Depois Pode eu ser. falo do sinal? Pode ser. Olha Ó. só. 1 sarandeio esquerda. 1, 2, 3. 1, 2, 2 sarandeios. 2, 3. Solta. 1, 2, 3, 4. Básico para frente e para trás. 3. Ok? Mas para aprender a saber que isso é um desprezo, Vai soltar? o que eu faço com a minha mão? Na esquerda, ela faz um copinho. Né? O copinho que eu digo faz um binóculo. Segura Copinho. o copo da cerveja. O que a menina faz? Aprenda. Coloca o dedinho dentro do copo. E a gente fecha os dedinhos da mão. Então, da postura inicial, o sinal é um copo. E ela molha os dedinhos dentro. Tá? O que eu faço então? Eu quero dar o sinal para ela. A hora de fazer o desprezo, eu vou dizer para ela o seguinte, ó, na hora que tu voltar, eu vou te soltar. Então eu já avisei ela que vai fazer um passo. Então eu estava assim, na postura, falei para ela no modelo da minha mão que a hora que ela voltar ela vai girar, que é um sinal, tá? Olha só. 1 sarandeio, 2 sarandeios. Dei o sinal que a hora que ela voltar ela vai girar. Girou. Eu fui para cima dela, caí no básico novamente, tá? Então, quando a gente fala que o sinal é alguma coisa na mão que a gente faz, ou levantar o braço, ou descer o braço, esse é o passo, essa é a condução, tá? Então, postura, sinal, tá? E a gente sempre dá o sinal com antecedência, né? Eu não posso dar o sinal aqui já para ela, né? Não, eu tenho que dizer para ela o seguinte. Então, é uma leitura que você quer dizer para sua prenda. 1, 2, Na 3, próxima vinda para cá, 3, tu vai girar. 2, 3. Então, eu dei o sinal 2, 3 e fui para cima dela. 2. Então, é uma preparação para ela saber o que ela vai fazer. Tem que avisar com antecedência para dar tempo da prenda entender a comunicação. Muito bem. E quando vocês fizerem aqui soltarem, soltem mesmo, tá? Aqui, ó. Descer o braço, solta, tá? Solta. Vai na postura de dança já para buscar ela de volta e sai dançando novamente para frente, para trás, zigue-zague e tudo mais. Certo? Tá? Entenderam? Então, é bem simples, é um passo que a prenda só gira e o peão vai atrás dela para pegar de volta. Vamos fazer tudo, Maicon? Bora. Básico, sarandeio, desprezo? Uhum. Então, nós vamos fazer assim, ó.
Ó, Básico. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sarandeio na frente. 2, 3. 1, 2, 3. 1, Sinal. 3. 1, 2, 3. Soltei. 1, 2. Peguei de volta, tá? Fazendo de costas para vocês. Acho que aqui tá bom. Acho que dá. 1. Tá? Ó, sarandeio na frente. 2, 3. 1, 2, 3. Sinal. 1, Na volta ela 2, gira. 3. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Para frente e para trás, dançando normal. 3. Ok? Certo, minha gente? Muito bem. Então, esse é o passo do sarandeio e do desprezo da prenda. Quando a gente começa a falar em figuras, né? Como é o caso desse desprezo da prenda, já é uma figura. Lá na primeira aula a gente falou do quinto erro, que é não olhar onde está dançando e se tem outros casais ocupando aquele espaço que você vai fazer a figura, né? Então, não se preocupa se tem espaço para aprender a fazer o giro, né? Para não machucar. Então, nesse passo, principalmente nesse também, os peões só podem fazer o desprezo da prenda se tiver espaço, né, Mai? Não posso usar ela como a gente falou, né? Um boliche, né? Então, quando você soltar a sua parceira, você tem que ter o espaço muito bem preparado para que ela não bata em ninguém. Vocês viram o espaço que eu usei para fazer o giro, né? Ó, eu tô aqui, vou parar lá atrás, ó. Diagonal. Então, olha o espaço que eu preciso de pista liberada para eu poder dançar sem esbarrar em alguém, né? Então, claro, eu posso fazer um passo maior, posso fazer um passinho um pouquinho menor, mas eu preciso de um espaço. Então, esse é um exemplo de um passo que vocês só vão conseguir fazer ele se tem espaço, né? Ou vocês giram muito no lugar, ou então vocês só deixam para fazer se abrir espaço na pista. Faz sentido? Tudo certo até aqui, gente? Vocês conseguem perceber o quanto os pequenos detalhes fazem a diferença, né? Nesse efeito final que a gente quer chegar no chamamé, né? Porque assim, dançar chamamé por dançar, de forma desleixada, com todos aqueles erros que a gente comentou na primeira aula, é uma coisa. Mas eu tenho certeza que não é esse o chamamé que vocês querem aprender. Então, sim, são nesses detalhes que o chamamé vai fazer total diferença, tá bom? E que vai arrancar suspiros, né? Por aquelas pessoas que estão vendo vocês dançando, que acho que isso é o principal motivo, né? De vocês quererem dançar chamamé, aprender a dançar chamamé. Fez sentido tudo isso que a gente falou para vocês? Me digam aí no chat, por favor. Enquanto vocês escrevem, a gente quer compartilhar com vocês um pequeno depoimento de um casal de alunos nossos, que falam justamente sobre essa riqueza de detalhes no chamamé. Olá, eu me chamo Anderson. E eu sou a Geisa. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho a respeito do Descomplica Chamamé. Então, nós já temos aí uma história aí com o pessoal do Bailar A2, né? Com a Pamela e com o Michael. E, na verdade, nós já dançamos há alguns anos e decidimos aí acompanhar um pouco dessa atividade, né? Que é o Descomplica Chamamé. E para nós, na verdade, assim como a gente já dança, a gente meio que foi assistindo por curiosidade. E o que a gente percebeu? Que muitas das dicas, das sutilezas que eles vão passando durante o Descomplica Chamamé, se nós tivéssemos tido isso antes, talvez o processo de aprendizado da dança ele teria sido mais leve, mais tranquilo, porque algumas coisas a gente teve que ir aprendendo meio que aos trancos e barrancos, tentando várias e várias vezes até chegar aí, né, num nível aceitável, vamos dizer assim. Então, ao longo da nossa jornada quanto professores de dança, a gente observou, né, que existem certos padrões repetitivos nos nossos alunos,
né? E organizamos esses padrões repetitivos e separamos eles em 4 fases, onde a gente entendeu que separando as 4 fases de aprendizado facilita muito o entendimento dos alunos na hora de aprender a dançar o chamamé. Então a gente apelidou carinhosamente essas 4 fases com os nomes que pra gente faz mais sentido para vocês também entenderem. A fase 1 é a fase do desengonçado, exatamente. Porque nessa fase é quando você aprende os passos e dança totalmente desengonçado, sem ritmo, sem postura, né? Sem condução, então todo torto. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque essa fase é a hora que você tá aprendendo os seus passos, né? Independente se você já sabe ou não dançar, você vai passar pela fase desengonçado, porque quando você vai começar a aprender um passo novo, você não sabe nada disso, não sabe qual o sinal, você não sabe qual a condição, você não sabe fazer o passo, não decorou o passo, então você vai passar pela fase do desengonçado também. A fase 2 é a fase do robozinho, ou seja, nessa fase você já aprendeu o passo, porém, como você ainda não decorou como fazer esse passo, você dança ele de uma forma robótica, né? Bem duro, bem engessado, né? Efeito robô mesmo, de fato. Né? Por quê? Porque você não decorou o passo, então você precisa pensar. Eu faço um giro, né? Faço o sarandeio, depois do sarandeio, tá, eu tenho que dar o sinal. Tá, depois do sinal, a prenda vai girar, então eu tenho que soltar a mão da prenda. Então você pensa mais devagar em todas as fases do passo, né? Em toda a sequência do passo. E com isso vocês vão dançar de forma mais tensa, mais robótica. A fase 3 é quando você já decorou o passo, né? A sua mente já entende quais são os passos, como é que ele dança, como é que ele funciona, e com isso você começa a dançar ele de uma forma natural, né? Então você literalmente pensa, desprezo da prenda, e o corpo executa. Você não se esforça para pensar, porque nessa fase você já decorou, você já entendeu, é só você dançar, tá? Porém, somente na fase 4, que é a fase da elegância, da sintonia, da conexão, é que você vai começar a lapidar os detalhes, né? E aqui, depois que você decorou de fato a sequência, é que você vai pensar em postura, em ritmo, em sinal, né? Em condução, em detalhes dos braços, enfim. Você vai lapidando tudo isso, vai acrescentando esses outros elementos na sua dança para que você daí complete esse ciclo de aprendizado. A gente percebe que, infelizmente, acho que 100% dos casais, eles acabam misturando a fase 1 com a fase 4, né? Tentando aprender o passo, aprender condução, aprender Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Isso é um erro grave, porque você, na verdade, só confunde a sua mente e aí acaba esquecendo, acaba demorando mais para aprender. Quando você separa as fases, entende as fases e separa, respeita o tempo que cada fase dessa precisa para a mente processar, você aprende de fato 4 vezes mais rápido. Todo aquele plano de ensaio que a gente deu para vocês na primeira aula, ela foi baseado nessas 4 fases. Lembram que a gente pediu para vocês primeiro dançarem sem música, sem parceiro, né? Prestando atenção no passo, na contagem. Depois que a gente juntou o par com vocês, né? A cortina. Depois, né? Que a gente colocou a música para vocês dançarem, né? E ainda assim, o Michael reforçou que vocês não deviam prestar atenção em postura, em condução e nada. Tanto é que nem a postura a gente ensinou no primeiro dia, né? A gente ensinou na aula de hoje. Então, assim, é justamente baseado nessas 4 fases que a gente criou aquele plano de ensaio de vocês, tá? Então, é assim, fazendo uma coisa de cada vez, que a mente de vocês vai realmente aprender, parte por parte. Etapa a etapa, para que vocês consigam fazer com que a mente de vocês absorva o conteúdo de uma forma muito mais rápida. Faz sentido, gente, que eu falei agora para vocês das 4 fases? Eu acho que sim.
Com certeza faz, né? Cada fase na sua caixinha e depois no final é que você vai juntar essas outras 3 caixas para fazer As 4 caixas, né? as 4 caixas, somando as 4 caixinhas ali, tá? Esse formato que a gente mostrou para vocês ali é o nosso método Bailara 2, né? Totalmente exclusivo, né? Desenvolvido nesses 20 anos por mim, né? E pela Pamela, testando, colocando isso para vocês agora, né? Online aqui. E é justamente por termos esse método diferenciado, né? E que muitos casais nos pedem para dar aulas em todas as regiões, né? Eita, engatou hoje agora aqui. Mas né, nas lives, né, o pessoal mandava, né, vem para cá, por que não vem para Mato Grosso, por que não vem para Curitiba, por que não vem para Rio Grande do Sul, por que não vem para Até Porto Alegre? sugerirem fazer uma turnê. Faz uma turnê, né, dando aula para vocês aqui, então é complicado, né? Justamente por ser difícil, né, essa locomoção de estar presencialmente em todos os lugares, que a gente, né, criou então um curso online chamado de Bailara 2, Chamamé Figurado, do básico ao avançado, e que iremos abrir as nossas próxima turma agora, né, logo depois desse Descomplica Chamamé. Mais detalhes dessa abertura de turma nós vamos falar no final da última aula para vocês e convidar vocês a participar. Gente, fez sentido tudo isso que a gente falou para vocês hoje? Vocês conseguiram entender que para dançar um chamamé figurado com elegância, que arranque suspiros daquelas pessoas que estarão vendo vocês dançar, que não pode só vocês pensarem no passo? Eu acredito que, né, faz total sentido. Desde o início, desde o primeiro passo, né, a gente vai lapidando, a gente vai cuidando desses detalhes, vai mostrando para vocês, explicando os porquês para que vocês tenham a consciência corporal, que é o que é o mais importante, que é onde as pessoas mais pecam, porque sem consciência corporal vocês não conseguem de fato dançar um chamamé bonito, com leveza, com sintonia, com conexão, com segurança e que arranque suspiros, né, em quem estiver olhando vocês dançando. Certo, minha gente? É isso aí, a gente acaba trazendo o conteúdo, né? Não só o passo, mas o porquê do passo. O que tem por trás do passo, tá? Porque ensinar passo, gente, vocês fazem em qualquer curso. Ensinar é fácil. Agora, o porquê daquilo, o porquê de cada detalhe que está naquela figura, é o que a gente está fazendo aqui para vocês, que a gente não teve. A gente teve que destrinchar tudo isso aí, praticar. Errar bastante, perder bastante tempo, se estressar bastante, para conseguir chegar onde a gente dança hoje. Muito bem. Então, acreditem, gente, a gente não estaria falando todos esses mínimos detalhes se não fizesse de fato diferença na dança de vocês. Muito bem. Bora lá, então. Para o ensaio dos passos de hoje, vocês vão aplicar a mesma técnica de ontem. Porém, agora nós vamos adicionar novos elementos aos treinos, tá bom? Bom, e primeiro então nós vamos fazer o sarandeio sem par, contando alto, repetindo por 2 minutos, tá? O que seria isso, né? Sarandeio, somente sarandeio para um lado e para o outro. Esquerda. 2, 3. Direita. 2, 3. Esquerda. 2, 3. Direita. 2, 3. Esquerda, meninos. 2, 3. E repetem isso por 2 minutos. Muito bem. Segundo, né? Nós vamos fazer somente o sarandeio sem par e com a cortina, né? Ou com o seu par e com a cortina. Com o seu par ou com a cortina, contando alto por mais 2 minutos. Então, né? Aqui, né? Fazendo esquerda. 1, 2, 3. Direita. 1, 2, 3. Esquerda. 1, 2, 3. Direita. 1, 2, 3. Se quiser fazer que nem o Pamadão fazendo, um conta e o outro fala o pé, para o homem, que fica mais fácil, tá? Pode repetir assim, ou os dois contam 1, 2, 3, 1, 2, 3 em voz alta que fica bom. Se vocês acharem mais fácil para vocês, tá? Muito bem. Terceiro, então, com o seu par, fazer o básico e entrar no sarandeio, né? E entrar no básico novamente, entrar no sarandeio. A quantidade que ficar
por 3 minutinhos, tá? Ó, Sarandeio. 2, 3, 1, Esquerda. 3, 1, 2, 3. Volta pro básico. Isso aí. 2, 3, 1. Aí faz sarandeio de novo. Na frente, esquerda. 2, 3, 1. Volta pro básico, 3, esquerda. 2, 3. Tudo bem. Quantos básicos e quantos sarandeios o peão quiser. Isso aí, é ele que conduz, tá? Exatamente, ele que escolhe. Muito bem. E quarto, e agora o básico, né? Vamos fazer básico, sarandeio e desprezo. Né? Então, Tá? Isso por 5 minutos. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Básico. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sarandeio. 2, 3, 1, 2, Sinal. 3, 1, 2, Despreza. 1, 2, 3. Básico de novo. 2. E repete isso, né? Básico, sarandeio, desprezo, básico, sarandeio, desprezo. E tudo mais, tá? Por 5 minutinhos ali. Todos os ensaios acima são sem música, tá? A gente não colocou música ainda, então somente sem música, tá? Exatamente. E os peões, lembrem do sinal, conforme eu falei ali, tá bom? E somente agora, tá? Que vocês vão colocar a música para vocês ensaiarem, tá? Então vocês vão pegar a mesma música que a gente deu na primeira aula, vou colocar o link aqui embaixo para vocês, e ensaiarem tudo isso agora sim com música, tá? Coloquem para filmar esse ensaio de vocês, para que vocês tenham material para conseguir comparar a evolução e também para vocês enviarem esse vídeo lá pra gente no grupo, tá? Para participar do nosso clipe dos melhores momentos, tá bom? Seja protagonista aí com a gente, hein? Exatamente. E quantas músicas ensaiar? Bom, pelo menos umas 5 músicas, tá? Se vocês se sentirem mais confortáveis, não precisa ensaiar mais, mas se vocês acharem que, ai não, ainda tá um pouco estranho, não tô muito confiante, dancem mais músicas. Não precisa filmar as 5 músicas, filma a primeira e a última, né? E daí assim vocês conseguem comparar. Eu comecei dessa forma, não, aqui eu já consigo me ver sem ser muito robótico, né? Eu já tô entrando na fase 3, então aí vocês vão conseguir comparar vocês nesse processo. E as músicas colocam a mesma música 5 vezes. Exatamente, Não precisa trocar. trocar. De banda ou de... Exato. Tá? É o mesmo ritmo, mesma música que a gente colocar aqui no link e repita por 5 vezes. O foco nesse momento não é vocês prestarem atenção no ritmo, é prestarem atenção, decorar o passo, né? Fazer vocês passarem da fase 1 para a fase 3, tá? E aí sim, somente depois de decorar o passo é que daí vocês vão poder melhorar ritmo, postura, mudar de música, tá bom? Com isso, gente, o que a gente também quer que vocês façam, por isso que a gente precisa que vocês gravem, tá? Peguem o vídeo de vocês, o último vídeo que vocês gravaram e comparem, olhem, né? O passo está se encaixando, vocês não estão se batendo, está fazendo a sequência correta dos passos, os pés, né? Estão se esbarrando ou não estão se esbarrando? Como é que tá a postura? Ela tá torta, desengonçada? Não dá para melhorar alguma coisa? Levantar a cabeça, os ombros para trás, barriga para dentro, né? Como é que tá a condução de vocês? As prendas estão entendendo a hora certa de entrar no desprezo? Os peões estão dando esse sinal antecipadamente, né? Aqui atrás, na hora de entrar no sarandeio, elas estão entendendo ou os peões estão se esbarrando e daí elas têm que sair da frente? Então, essa análise é muito importante que vocês façam, porque conforme vocês vão olhando o vídeo de vocês vão compreendendo o que vocês precisam melhorar, e isso também é consciência corporal, porque nesse momento vocês estão olhando um vídeo, mas quando vocês forem dançar no baile, vocês vão estar com isso na mente e vocês automaticamente poderão perceber o corpo de vocês e ajustar os pequenos erros, tá? Então é muito importante que vocês façam sim essa autoanálise e autocorreção.
Lembrando que a gente tem o grupo da comunidade do Bailara 2, né? E ele está disponível para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, tá? Então postem lá que eu, o Maicon e o professor Jonas, que é da nossa equipe de suporte, a gente vai estar à disposição auxiliando vocês, tá? Não entendi zigue-zague. O meu desprezo tá estranho, a gente tá se batendo no sarandeio. Ajuda a gente, pra gente conseguir corrigir, não adianta mandar uma mensagem. A gente precisa ver vocês pra gente poder indicar bem certinho o que precisa melhorar, tá bom? E postem, mesmo se vocês estiverem fazendo certo, tá? Porque a gente quer ver vocês dançando, a gente quer ver os resultados, né? E o vídeo encanta todo mundo, né? Então, a gente quer compartilhar com esses momentos e entender se vocês estão realmente aprendendo. E, claro, tem material para o nosso clipe de melhores momentos. Certo? Tem mais um recadinho aqui especial. A gente pediu para vocês responderem o questionário e votar, né? Indicar o chamamé que vocês mais gostam. Então, o que vai acontecer? Vou postar lá no grupo do WhatsApp os 5 chamamés mais indicados e abrir uma votação, abrir uma enquete para que vocês possam votar no chamamé que vocês mais gostam, tá? A música mais votada vai ser, então, a música tema desse Descomplica e a gente vai criar esse clipe de melhores momentos. Bora participar? Ainda dá tempo, se você não respondeu o questionário, ainda dá tempo lá, tá? Porque a gente vai fechar as respostas amanhã, tá certo? Muito bem. E não precisa se preocupar com os trajes, tá? Porque sim, importante. A gravação realmente é para parecer transparente, onde vocês estão fazendo, na casa de vocês, no lugar aconchegante, né? Que é na casa de vocês. E, né, não se preocupe com isso. O importante é você estar registrando esse momento para que a gente possa estar usando também durante as nossas lives, né? Depois nesse clipe, né? Seja protagonista, né? Então você vai estar lá com o seu vídeo aparecendo no nosso clipe de... e você vai se sentir parte de uma comunidade, né? Você vai fazer, ser meio, né? Fazer parte realmente. Então, assim, não se preocupem, eu não tenho vestido de prenda, não vou gravar. Não é o objetivo. A gente não, isso mesmo, não é o objetivo a gente fazer vídeos de bailes, de vestido de prenda, de aulas perfeitas. Não, vocês estão começando. Tem que estar bem natural. Exatamente. Não estando de pijama. Pode ser de pijama também. A ideia é confortável. A ideia é a gente fazer esses melhores momentos mesmo, certo? Vocês aparecerem com a gente também, né? Exato. Então, prestem atenção. Vocês vão ter até domingo para assistir todas as aulas do Descomplica, aprender os passos, ensaiar, gravar, pedir ajuda se vocês precisarem, né? Lá no grupo do Descomplica Chamamé e gravar o vídeo de vocês para estar participando desse clipe, tá bom? E não percam a nossa última aula que vai acontecer, né? Ainda na próxima sexta-feira, pois iremos falar sobre a sequência de passos para você dançar o seu chamamé no baile sem medo. Então, nós vamos dar dicas para vocês de como não ter medo, né? Na hora que vocês vão dançar. Vamos dar dicas para vocês de como você fazer para não travar, né? Não esquecer os passos durante a dança lá no salão. Vamos também ensinar mais um passo. E é claro, vamos falar para vocês no final da aula, explicarmos em detalhes como que vocês podem fazer para se tornar um aluno Bailara 2, né? Se tornar um MVC, um membro um membro VIP chamamezeiro. Então, vocês não podem perder nossa última aula de jeito nenhum, tá? Porque essa série de Descomplica Chamamé, ela está sendo feita com muito carinho para que vocês realmente aprendam a dançar um outro nível de chamamé. E quem não está participando da nossa comunidade, por favor, o link está aqui embaixo. Vem, tá? Maravilhoso. Compartilhar com vocês todos os vídeos, as trocas de mensagens está sendo ótima. E
é muito bom, né, que todos participem. Então vem, clica no link, entra lá e assim você tem direito, né, às nossas ajudas também. É lá que vocês vão enviar os vídeos, inclusive, tá bom? Muito bem. Pois então, né, nossa aula está acabando, né, uma pena, né, passa muito rápido, mas o ensaio de vocês continua, né, então a gente fica por aqui, mas vocês estão aí agora podendo treinar à vontade e nos rever, mesmo que é gravado, consegue voltar, enfim, rever quantas vezes quiserem, né. E para validarmos a aula de hoje, né, escrevam para nós aí o que foi válido, né, ou a maior sacada da aula de hoje, né, o que mais fez sentido para você, né, o que mais vocês gostaram. Então deixa aí os comentários, né, para a gente trocar figurinhas aí também com vocês, né, e poder interagir mais ainda. Exatamente. Então, pessoal, chegou o nosso momento de se despedir de hoje. Até a próxima aula. Até. Olha, para quem aprendeu a dançar com 57, 58 anos, tá? Hoje eu tô com 63, chamamé para mim foi um baita de uma superação. O professor me convidou para ir fazer o curso, que eu me apaixonei pela dança, mas daí eu não consegui me aprender de uma vez, porque eu tinha um problema no coração, não consegui, daí eu fiz a cirurgia, tudo, tá? Fiz 3 pontos de safena. E depois disso que eu comecei a namorar com a minha parceira aí, tá? Aí nós começamos tudo novo, comecei um curso e se adaptamos novamente. Quando eu vi o pessoal dançando figurado, tá? Isso eu quero aprender, isso vai ser uma superação minha, que eu vou ter que batalhar para aprender. Então as primeiras aulas para mim foi difícil, mas depois que eu comecei a pegar o jeito, cara, foi uma da alegria, cara. Hoje eu tenho prazer de dançar chamamé. Se eu conseguir, com tantos anos e com feito ponto de safena, e botar mais 3 estenders no coração, imagina se você não vai conseguir. Eu lembro dos meus pais dançando, e isso que, essa memória, isso que faz a gente estar sempre envolvido com a dança. É um dos ritmos mais difíceis de se aprender e de se dançar. Mas o porquê disso? Porque é um ritmo que se dança com sentimentos, né? Então, todo passo que tu vai fazer, por mais simples que seja, tem que ter o sentimento, né? Se tu não botar o sentimento, não botar amor naquilo ali, é qualquer dança. Quem vê o Mike e Pamela dançando, da sintonia que eles têm, tipo da coreografia dos passos, da leveza dos passos, dessas coisas assim, vai me entender o que é o chamamé. O chamamé. Eu acho que é uma das danças mais bonitas, onde a gente consegue colocar sentimento. É um ritmo que se dança com sentimentos, né? Você conhece pessoas, você se supera diferenças com o teu parceiro. Sintonia, troca de olhares. É gostoso, assim, é uma troca de carinho, assim, um olhar. Tá interagindo entre pessoas, né? Tu faz uma terapia, né? Me tira da depressão, espanta a ansiedade. Um ritmo de felicidade, né? Tu esquece todos os teus problemas. Porque não parece que tu tá dançando, parece que tu tá flutuando. Não sinto nada, né? Tô flutuando ali, dançando ali. Chamamé é o tipo de música de dança que te tira suspiros quando você para ver alguém que sabe dançar dançando chamamé, né? O próprio professor ali, o Michael e a Pamela, a gente fica de boca aberta olhando eles dançar, né? Um dos passos gaúchos mais bonitos que eu tive, né, o orgulho de aprender. Chamamé é superação. Superação na dança. Superação é uma palavra que define bem, assim. E assim é a dança, assim é o chamamé, a evolução. Nunca vai se acomodar num passo, ela vai estar sempre evoluindo, então o curso sempre vai te auxiliar nessa evolução. Dançando chamamé, você está mostrando que você sabe dançar.